Graça e paz, amados irmãos. Continuando aqui no nosso desfrute de Cristo, da vida do reino, da vida da igreja, do viver da igreja, no capítulo 17 do Evangelho de João, agora no versículo 24. Jesus disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que veja a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. No capítulo 14, no versículo 10, Jesus diz assim: Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então ele estava no Pai e o Pai estava nele. E ele estava orando para que essa realidade se desse entre nós. Por isso que ele falou que ele anelava que essas coisas acontecessem, se cumprisse logo, para que ele pudesse se fundir conosco, pudesse misturar Deus e nós e Deus. Isso é a prática da vida do reino, é desfrutar dessa realidade. Essa realidade é que é a boa nova, o Evangelho é isso. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é essa realidade. Quando eu creio nisso, a vida do Senhor vai crescendo em mim e vai me separando, vai me santificando. Eu vou sendo apartado, a pessoa, você, vamos sendo apartados gradativamente do mundo, ao desfrutarmos dessa realidade. Porque a oração dele é para que onde ele estava, estivesse nós também. E hoje nós estamos também. Estamos em Deus e Deus está em nós. Graças ao nosso Senhor. Graças ao amor dele por nós. A minha vontade é que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também esse compreenderam que tu me enviaste. Quando ele fala, eu, porém, te conheci, ele está falando das revelações que ele foi recebendo de Deus na vida dele. Ele sabia quem era Deus, ele sabia porque ele estava aqui. E ele viveu essa realidade. Ele desfrutou dessa realidade o tempo todo. Eu só faço aquilo que o Pai faz. Eu só falo aquilo que o Pai fala. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Tudo isso ele viveu por causa de nós. Ele se santificou para isso, por causa de nós. Aí ele disse, esses compreenderam que tu me enviaste. Né? O mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu compreendi que Deus enviou a Jesus. Você compreendeu também. Todo aquele que professa o nome do Senhor, que fala que é cristão, que mora na minha cidade, que mora aí na sua cidade, todos eles professam que Cristo veio de Deus, que Deus enviou Jesus. Então, todos estão nesse reino, todos estão guardados nessa pessoa. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles esteja. Então, aqui esse versículo diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Quer dizer que é uma revelação gradativa. O Senhor vai se mostrando a nós. O Senhor vai nos dando realidade a nós. Quando nós oramos, Senhor, mostra-te mais a mim, Senhor. Mostra mais o teu corpo. Me dá a realidade do viver coletivo,
da vida da igreja, da vida do corpo, da vida do reino. É essa oração que ele falou. Se fizermos nessa posição, posicionados nele, em nome, posicionados nele, nós receberíamos. Bom, esse é o segredo da vida cristã. Agora eu, no meu ser natural, eu quero fazer um monte de coisa para agradar a Deus. Mas o Senhor quer somente isso aí. Que a gente desfrute dessa realidade. Agora, irmãos, para encerrar, nós vamos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Para terminar, tá? Sermão da Montanha. Agora nós vamos entender o que o Senhor queria dizer aqui. Tá? Depois de toda essa realidade que nós estamos desfrutando, desde o capítulo 14 até agora no 17, né? Chegamos no último versículo. Agora nós vamos entender o que ele quis dizer aqui. Ó. O versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Em versículos anterior a esses, o Senhor trava um debate com os religiosos. E eles questionam ele. Porque eles tinham, o espírito deles era rico. Eles se achavam cheios de conhecimento. Porque eles achavam que eles entendiam as coisas de Deus. As coisas de Deus não podem ser entendidas com a nossa mente natural. Foi o que Paulo falou, quando ele fala da economia de Deus. Ele fala, onde está o sábio, a sua sabedoria? Como quem diz, quem é você para entender essas coisas? Porque havia naquela época a mistura da filosofia. A filosofia pensa. A filosofia leva a pessoa a pensar, a questionar. Onde está essa sabedoria? Onde está a filosofia para entender a Cristo? Para ter a mente de Cristo, para ter a mente de Deus. Isso é o reino de Deus. Então, a religião cristã, ela nos deixa rico de espírito, cheio de conhecimento. Essa sabedoria que nós temos da nossa religião nos dá uma régua e um prumo. Tudo que é falado nós colocamos no nosso prumo, na nossa régua religiosa. Isso é ser rico de espírito. Mas Jesus diz que bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não diz que vai ser, não. Deles é o reino dos céus. A esses o Senhor se manifesta. A esses o Senhor se mostra. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ao tocar nessas realidades, nós ficamos mansos. Depois de toda essa realidade do Senhor, quando nós conhecemos tudo isso sobre o Senhor, nós ficamos mansos. Nós não nos armamos mais de versículo bíblico para discutir com ninguém. Nós não fazemos mais isso. Nós não queremos trazer a pessoa para a nossa igreja. Não, nós queremos que o irmão continue lá onde ele está mesmo. Queremos só que ele aprenda essa realidade, que ele desfrute dessa realidade. Aí se o Senhor falar no coração dele que ele deve se juntar a nós, ele será muito bem-vindo. Mas nós não encorajamos ele a sair de lá de onde ele está. Porque nós somos mansos. Não tem por que brigar. Brigar para quê? Por coisa que não é nossa? Discutir para quê? Por coisa que não é nossa? Nós somos apenas fruto da misericórdia de Deus.
todos os crentes. Tanto quem quer discutir conosco, como nós, foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas a pessoa que não tem realidade, ele se ampara nos ensinamentos religiosos dele. Ele se fundamenta no ensinamento religioso dele. Porque ele não é humilde de espírito. Ele é um espírito cheio de conhecimento. O versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando o irmão quer discutir Bíblia, quer brigar sobre versículos, sobre doutrina, não. Nós temos um monte de argumento, como se diz, para acabar com ele. O Senhor nos guarde. Não é isso. Nós temos misericórdia do irmão. Nós somos misericordiosos. Temos misericórdia do mundo também. Quando nós vemos as pessoas aí no mundo. Quando nós vemos o show da virada, nosso coração se enche de misericórdia por aquelas pessoas. Quando nós vemos o show da virada gospel, nosso coração se enche de misericórdia por aqueles irmãos. Que eles amam o Senhor, eles são filhos de Deus. Eles acham que aquilo é a melhor oferta que eles estão dando para Deus. Então nosso coração se enche de misericórdia pelos irmãos. Aí o que vai acontecer? Quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, alcançaremos misericórdia. Podemos não estar pleno da vida de Cristo, mas por praticarmos esse viver, ser misericordioso com os irmãos, não julgar os irmãos, o Senhor terá misericórdia de nós. É o que ele falou, alcançarão misericórdia. E o versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é que vão ver Deus no futuro, já vê Deus agora. Já desfruta do reino de Deus agora, nesse momento. Ele faz parte da igreja. Ele entende que a igreja é todos os irmãos que moram aqui na minha cidade, que moram em sua cidade. Ele entende isso. Ele entende que a igreja é única em seu aspecto universal. Não existe divisão de igreja, porque o espírito não se divide. O espírito é o mesmo. O homem pode criar sistema, pode criar CNPJ. Ele pode criar um tambor sem fundo para prender alguns ali dentro. Mas para Deus não. Para Deus aquele sistema não existe. Existe a igreja. E a igreja na cidade, se manifestando na cidade. A cidade é o tambor que prende os santos. O que nos limita é o limite da cidade. Então, os limpos de coração vê a Deus, vê essa obra de Deus, vê essa realidade, desfruta dessa realidade. Então, posicionalmente, é uma posição correta, uma posição que agrada a Deus. Pessoalmente, disposicionalmente, eu posso não estar pleno da vida de Deus. Mas por eu estar posicionado, por nós estarmos posicionados nesta realidade, essa posição faz com que Deus se agrade de nós. E Ele vá se manifestando a nós, se mostrando a nós. Aleluia. Amém, meus queridos irmãos? As próximas séries de vídeo que nós vamos gravar vai ser a realidade do tomar a cruz. O que é tomar a cruz? O que é isso? Quem quiser vir após mim a cada dia, quem quiser vir após mim a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso na prática, tomar a cruz? Próxima série de vídeo
nós vamos desfrutar dessa realidade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Graça e paz, amados irmãos.